e não se aguenta e corre para contar para todo mundo, e na verdade a ideia é burra pra caramba. Pois bem, é o que o Trump fez. Ele impôs tarifas a países do mundo inteiro, né? Para quem não sabe, tarifas são impostos de importação que os cidadãos estadunidenses vão pagar quando quiserem comprar alguma coisa. Não só cidadãos, mas as empresas também. Vamos lembrar que na produção de muita coisa você importa peças de outros países e aí a produção fica mais cara. Atente-se a isso. Muita gente, principalmente bolsonaristas e trumpistas, parece que eles não entendem como funciona a tarifa, ele acha que é outro país que paga, eles são meio burros. Aí, não é burros, não, é desinformação, né? Desinformação vindo para eles toda hora. Aí o que aconteceu? O Trump falou na rede social dele que ele estava sentado esperando ligações de chefes de estado de muitos países, que eles iriam tentar negociar com ele. Nenhum país relevante anunciou, olha, vou ligar para o Trump e falar com ele. Logo depois, o Trump disse que teve uma conversa com o primeiro-ministro do Japão. O Japão é um país que eu expliquei aqui já algumas vezes, que depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos mataram mais de 100 mil pessoas nas 2 bombas atômicas que jogaram lá, os Estados Unidos passaram a financiar o crescimento do Japão por 50 anos. Isso parou em 1995. De lá para cá, o Japão está em recessão. São 30 anos de recessão. O Japão assinou aí com a China e com a Coreia do Sul um termo para que eles respondam às tarifas dos Estados Unidos em conjunto. Muita gente não sabe, mas o Japão tem uma carta na manga que tem a ver aí com a bomba atômica que a China lançou para cima do Trump. Qual é a carta na manga do Japão e da China? Por que a China foi fazer acordo com o Japão? O Japão é o maior credor dos Estados Unidos. Tiago, o que é um credor? Credor é aquela pessoa que você deve para ela. Os Estados Unidos devem para o Japão? Vou te explicar uma coisa. Quando um país não tem dinheiro e quer fazer alguma coisa, esse país, ele não deixa de fazer. Ele emite títulos da dívida pública, ou seja, o país aumenta o seu endividamento. E aí quem quiser compra esses títulos. E aí ganha juros pelo tanto de títulos que comprou. Pois bem, se alguém vai lá e compra 1 bilhão em títulos da dívida pública do Brasil, qual é a taxa Selic do Brasil? 14%? Esse alguém aí vai ganhar 14% ao ano de juros. Por quê? Porque essa pessoa comprou os títulos da dívida do Brasil, ou seja, indiretamente, essa pessoa, a empresa, está financiando o Brasil, porque o Brasil se endividou para fazer alguma coisa. No caso dos Estados Unidos, eles têm a maior dívida pública do mundo. E o maior credor, ou seja, o país que mais comprou títulos da dívida pública do Brasil é o Japão. O Japão tem 1 trilhão e 73 bilhões de dólares em dívida pública dos Estados Unidos. O segundo maior é a China, tá? A China tem 767 bilhões de dólares da dívida dos Estados Unidos. Aí você deve estar perguntando, Tiago, e daí? Qual é o negócio aí? O primeiro-ministro do Japão ligou para o Trump para falar, olha, a gente tem algumas soluções aí que a gente pode fazer contra você se você não diminuir essas tarifas aí para produtos do Japão. O Trump tá bravo principalmente com a indústria automotiva. Ele diz que os Estados Unidos importam carros demais e exportam carros de menos. Pois bem, ele quer que o Japão abra o seu mercado para os carros estadunidenses. O que, olha, uma ideia burra. As ruas do Japão são desse tamanho. Os carros estadunidenses nem cabem nas ruas do Japão. Abre lá o mercado para ver o que acontece. Não vai vender nada. Mas, enfim, ele quer que abra. A China começou no fim do ano passado, foi em novembro, coincidência ou não, logo depois do Trump ganhar a eleição, a vender seus títulos da dívida pública americana. Sabe o que acontece se os títulos são vendidos? A China pode fazer pouco a pouco ou pode fazer de uma vez. Se esses títulos são vendidos, os Estados Unidos são obrigados a aumentar os juros. Lembra que quem é platonista vai saber, eu falei aqui o que acontece com a economia quando você aumenta os juros. A economia trava, é o que está acontecendo no Brasil. Estão tentando travar a economia de todas as maneiras contra o Lula. Inclusive ele colocou um traidor no Banco Central. E aí aumentam os juros para baixar o consumo, porque quando os juros estão altos, primeiro, os empresários, na hora que eles vão investir, eles falam, pô, vou investir nesse país, vou investir em empresa para gerar emprego, pô, e se der errado o investimento? Pô, aqui eu invisto em título da dívida pública, eu ganho 14% sem fazer nada. Eu invisto 1 milhão, daqui a um ano eu tenho 140 mil reais livres, sem fazer nada. Por que eu vou investir 1 milhão numa empresa? Vai que eu não consiga ganhar 140 mil de lucro com essa empresa. De lucro, não é só que entra, não, lucro. Vai que. Então, por isso que os juros altos são ruins aí para o país, diminuem os investimentos no país, desvalorizam a moeda e
diminuem o consumo, porque alguém que quer comprar uma geladeira, uma TV, um celular, os juros estão altíssimos, porque para o banco te emprestar dinheiro, não compensa emprestar juros baixos, porque para que o banco vai investir em você, achando que você vai pagar de volta, se o banco pode investir na dívida pública ganhando 14% limpo? Você talvez não pague o banco de volta, talvez você nunca pague o banco, dê um migué e consiga não pagar o banco. E daqui 5 anos limpa o seu nome. Pois bem, aí o que acontece? Se os países que têm títulos da dívida pública estadunidense começam a vender, e a China começou a fazer isso agora, e essa semana começou a fazer silenciosamente, sem anunciar ninguém. Os Estados Unidos são obrigados, tem uma conta que é feita lá pelo Banco Central de lá, eles são obrigados a aumentar os juros. E o Trump, desde que ele assumiu, ele está implorando para o Banco Central, que lá também é autônomo, para que o Banco Central de lá baixe os juros, e eles não estão baixando. Estão inclusive falando que devem aumentar os juros lá. Se a China começa a vender, eles são obrigados a aumentar e os juros tendem a ir para um valor estratosférico. Com os juros altos, vai diminuir ainda mais os investimentos de empresas nos Estados Unidos.